Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco, que você possa estar sendo abençoado nesse dia, que o Senhor venha estar sobre a sua vida, te abençoando, te fortalecendo, te capacitando, te dando grandes livramentos para a glória do nome dEle. Agradecemos a Deus por esse dia tão maravilhoso, ensolarado aqui. Realmente estamos felizes, somos agradecidos por Deus, por tudo que tem nos acontecido, quer coisas boas ou coisas mesmo que venham nos entristecer. Mas eu penso assim, meus amados irmãos, que tudo coopera para aqueles que o adoram e que o servem em espírito e em verdade. E realmente tudo que vem de Deus é bom, é agradável e nós aceitamos com toda e plena certeza. Hoje eu quero estar falando sobre um tema muito difícil, não para mim, mas para muitos que se dizem obreiros e realmente incomoda muitos eles. Mas a palavra de Deus é a resposta mais certa para isso, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos surgirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles serão difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Amados de Deus, que palavra forte, palavra de poder, palavra realmente inquietante. Falsos mestres, falsos pastores, introduzirão aquilo que eles mesmos inventaram. E o mais interessante é que eles falam que Deus me mostrou, o Senhor me revelou. Amados, nada mais e nada menos, já está tudo revelado pela palavra de Deus. O Espírito Santo ali inspirou tudo já. Então, Deus me inventou fazer isso. Deus me inventou, Deus me falou para fazer isso. Deus me falou de uma nova unção. Mentira! Primeira Epístola de João 2. Está lá, nós já temos a unção. Deus me falou para fazer isso. Não, não falou. Faz o que está na Bíblia. Aprenda o que está na Bíblia. Então, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Certa vez, uns bons anos atrás, eu fui membrar numa igreja aqui da cidade, levei minha carta de mudança, entrei no gabinete do presidente, estava lá ele e a sua cúpula, né, o vice-presidente, muitos obreiros ali, e conversa aqui, conversa ali, e o pastor presidente, não vou falar o nome da denominação, me disse ali, olha, aqui nós aceitamos obreiros se nós quisermos. Amados de Deus, será que é mentira o que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10? Rogai o Pai para que venham mais obreiros, pois a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Será que isso é mentira? Porque como que uma igreja pode inventar regra a que nós aceitamos se nós quisermos? Certa pessoa esses dias me disse assim, cada igreja tem a sua regra, tem a sua norma. E eu falei, não, isso aí não provém de Deus. O que provém de Deus é o que está na palavra. Pregarmos a doutrina dos apóstolos e dos profetas, resumindo, é aquilo que está na Bíblia. Ensinar a verdade. Então cada igreja aqui é desse jeito, aqui é desse jeito, aqui é assim, desse jeito, eu não sei o quê. Então são regras humanas, preceitos humanos. E eu falei assim para esse presidente e a sua cúpula que estava lá, então quer dizer que aqui é preceito de homens? E com certeza na palavra diz preceito de homens e doutrina de demônios. Ele entendeu muito bem, ele me convidou para me retirar. E eu fui embora e realmente eu vi que é uma igreja que não provém de Deus, mesmo sendo o maior campo daqui da cidade e região, né? Preceito de homens, né? Regras, aqui é do nosso jeito, quer dizer, aqui nós temos um regulamento. Amados de Deus, se ele falasse assim, não, meu amado irmão, o irmão fica aqui, vai passar por um crivo, que é justo você passar por um crivo, e realmente ele falou, não, o irmão está se convidado a se retirar. Então quer dizer, são preceitos de homens,
são doutrinas de demônios. Então quer dizer, são cobiçosos os mestres que inventam histórias para o que? Ganhar dinheiro, para conseguir fama, popularidade. Mas nós vamos falar sobre 3 itens aqui, né? O primeiro deles eles estavam mais interessados em serem populares do que falar a verdade. Ezequiel 13:16 nos diz assim: digo-lhes, verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então quer dizer, hoje as pessoas se veem como pessoas grandes, pastores grandes, esses famosos pastores, cobrando fortunas, né? E se não pagar tudo, não prega. Tem pastores que são agendados várias vezes para o mesmo dia, e ele vai escolher a melhor igreja, aquela igreja que tem mais pessoas, aquela igreja que paga mais para eles. Então quer dizer, são pastores mercenários. Em sua cobiça tais mestres os explorarão. Então quer dizer, são mercenários, são cobiçosos. Então eles querem ganhar. O Deus deles não é o Deus do Senhor dos Exércitos. O Deus deles é Deus Mamão, um Deus pagão, é um Deus da riqueza. Então quer dizer, eles querem ser os tais, eles pisam nos pequenininhos. Mas diz a palavra de Deus, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pastores, irmãs que se acham que são os tais. Então, a sua condenação não tardará, pois ela já está parando sobre a sua vida. Você pensa que não, mas a palavra de Deus fala: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Segundo item, eles estavam mais interessados em vantagens pessoais, fazendo da religião uma fonte de lucro. Meu Deus, está lá em Miqueias, no capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Então quer dizer, são pessoas interessadas em vantagens, querem ganhar, querem ser famosos, eles querem que os holofotes estejam virados para eles, eles querem ser o centro, eles querem que joguem um tapete vermelho. Por quê? Porque eles querem ser paparicados pelas pessoas. As pessoas eles querem que as pessoas massageiem os seus egos. Então quer dizer, vantagens pessoais. Então a palavra mesmo diz, são pessoas egoístas, prepotentes, arrogantes e soberbas. Elas não têm o Espírito Santo, elas têm a doutrina do egocentrismo. Meu Deus, se essas pessoas não se arrependerem, a destruição já é sobre a vida deles. Meu Deus, isso é uma palavra muito forte, é uma palavra até perturbadora. Por quê? Porque eles acham que estão acima da lei, mas eles serão julgados pelos seus próprios atos. Item 3. Eles viviam dissolutamente. O Antigo Testamento se refere a líderes que se embriagavam. Isaías 28, do 7 ao 22. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quantos pastores famosos bebem os seus uísques? Quantos pastores famosos têm as irmãzinhas para terem relações sexuais? Como que eles fazem isso? Por quê? Porque eles acham que são os tais, eles não se importam. São pastores bêbados, são pastores fornicários, são pastores adúlteros. Isso eu falo em regra geral, não é só para pastores. São irmãos que ficam indo de igreja em igreja, se prostituindo. Quantos irmãos e irmãs ficam viajando por aí, se prostituindo e acham que são de Deus, mas a palavra fala que eles vivem e praticam o adultério e a mentira. Jeremias, capítulo 23, versículo 1, que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vós.
Eu cuidarei de vós pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre ele pastores que cuidarão deles. Eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, esta é uma mensagem séria, esta é uma mensagem verdadeira. Quantas pessoas abandonam as ovelhas, talvez abre ponto de pregação e realmente eles não dão conta, eles reúnem o povo e de repente eles saem. Quantas vezes isso acontece? Certa vez o Senhor me fez eu abrir um ponto de pregação. Eu abri um ponto de pregação aqui numa cidade bem perto daqui. E aí eu mais um irmão fazia um culto na casa de irmãos. E as pessoas se reuniram ali, estava começando a crescer, mas o presidente de certo campo aqui não permitiu mais. Então ele leva a culpa, e isto é sobre a vida dele, sobre a condenação para a vida dele. Quantos pastores não permitem irmãos dar continuidade para a obra? Não ajuda nem financeiramente, não ajuda a pagar o combustível, não ajuda a pagar a passagem. Então, pastores, donos de igrejas, criam vergonha, porque vocês estão para serem condenados. Aqui diz o Senhor: ai dos pastores que abandonam o meu povo, que não apacenta. Vocês serão julgados naquele dia, no juízo final. Tomem cuidado, se arrependa dos seus maus procedimentos, se arrependa dos seus maus pecados. O Senhor está de olho. Essas ovelhas não são suas, foram entregues a você para você cuidar, mas naquele dia você dará conta de todos os seus maus feitos, de todos os seus atos impróprios, dos seus adultérios, dos seus roubos financeiros. Quantas igrejas têm caixa 2? Quantas convenções têm caixa 2? Meu Deus, eles acham que são os maiorais, mas o meu Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, diz em Ezequiel 21 que o Senhor já está com a espada desembainhada, pronto para cortar. Meu Deus, isto é motivo de festa. Por quê? Porque esses pastores, esses maiorais, eles acham que são impunes. Mas Deus, com os olhos como chama de fogo, Ele contempla todos, quer impuros ou quer puros, quer justos ou quer injustos. Naquele dia do arrebatamento da igreja, muitos verão, mas muitos que se dizem que são crentes em Cristo Jesus não irão ser arrebatados. E muitos que já começam, e muitos que se dizem de Deus morrem sem Cristo. Para eles já o inferno, aguardando a segunda ressurreição, a segunda morte, aonde será julgado ali no lago de fogo, ante o juízo final do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, não é hora de brincarmos com vidas humanas. Quantas vezes nós vemos nas reportagens, prefeituras, governo, quanto que nós vemos isso. Quero fazer um vídeo em breve que diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós vamos falar sobre a nação brasileira, sobre o país Brasil. Será que realmente é uma nação que serve ao Senhor? Com esses governos, aonde está? Pessoas que se dizem que estão na política, que se dizem que são de Deus, são prevaricários, são roubadores, são mercenários, são fraudulentos. Meu Deus, mas o Senhor todos contempla. Agora aqueles que são de Deus, pastores que são de Deus, que estão ali na obra, que honra o seu chamado, que fazem a obra com amor, que fazem a obra com docilidade, pregam a palavra de Deus, pessoas que ensinam a verdade, mas são pessoas honrosas por Deus. Estas o Senhor irá abençoar, estes serão arrebatados.
estes serão salvos e estarão com o Senhor para sempre. Bendito seja Deus. Meu Deus, o Senhor tem falado de todas as formas e as pessoas não têm percebido a voz de Deus. Se você pregar sobre falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, eles virarão a cara, farão cara feia, mas não te preocupes com isso. Diz o Senhor: eu coloquei a palavra em tua boca. Abre e fala a minha verdade, diz o Senhor. Quantas vezes o Senhor já usou vasos para falar comigo? Eu te dei a espada, fala a minha verdade. E eu vejo pela palavra de Deus o apóstolo Paulo falando: ai de mim se eu não falar. E eu pego isso e eu falo assim: ai de mim se eu não ensinar a verdade. Nós temos que falar, cumprir o nosso vocacionado, nós temos que cumprir o nosso ministério cabalmente, diz a palavra de Deus, porque naquele dia nós temos que dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Amados de Deus, se alegra no Senhor, fortalece o seu espírito na presença de Deus. O Senhor te renova hoje, o Senhor irá te renovar amanhã. Creia no Senhor, creia no teu chamado, não desista, não desista. Eles acham que eles estão vencendo, mas a derrota deles já é declarada em nome de Jesus, desses pastores fraudulentos, como segundo diz a palavra que nós lemos aqui, pastores adúlteros, pastores fornicários, irmãos adúlteros, irmãs adúlteras, que ficam pecando sexualmente, desonrando a família, desonrando o seu esposo, desonrando a sua esposa. O Senhor está contemplando, o Senhor está vendo. Amados do Senhor Jesus, é hora de realmente estarmos no centro da vontade de Deus, porque o Senhor está à volta. Breve o Senhor está voltando. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito seja Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Amém? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é uma palavra séria, é uma palavra de conscientização. Pensai bem, orai e vigiai para que não entrais em tentação. Ficai firmes na presença de Deus. Amém? Desejo a todos um ótimo dia na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor venha te abençoar ricamente na presença dEle. Sejais fortalecidos, sejais sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Esse é o 30º vídeo, um mês. Já estamos há um mês falando das verdades de Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.